Olá, tudo bem? Isis Vieira aqui para mais uma aula referente ao módulo 2, Legislação Trabalhista. Eu espero que você esteja adorando o conteúdo que eu estou trazendo e que isso facilite a sua empreitada como empreendedor. Hoje vamos falar sobre o sindicato, sobre o sistema sindical brasileiro. Vamos lá? Os sindicatos protegem os seus direitos como trabalhador. Ele negocia diretamente com os empregadores. Os seus interesses dizem respeito, sobretudo, à defesa de direito e negociação salarial. As federações são associações criadas para defender interesses comuns aos sindicatos que os compõem. Elas podem ser regionais ou nacionais e só podem ser criadas se reunirem o mínimo de 5 sindicatos de um mesmo setor. As confederações nacionais constituem entidade formada pela reunião de pelo menos 3 federações que representem um mesmo segmento. O seu papel vai desde a atuação em articulações políticas até a criação de projetos que promovam o desenvolvimento da sua área de atuação. 2 exemplos são a Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional do Comércio. Existem ainda as centrais sindicais, com atuação similar à das federações, mas representando os interesses de sindicatos de diferentes segmentos. Sindicato patronal é uma associação representante da categoria econômica, ou seja, das empresas e dos empregadores. É um intermediador nas decisões com o sindicato dos empregadores. Ele é o responsável por negociar com o sindicato dos empregados as convenções coletivas e dissídios coletivos. Já o sindicato profissional, ele representa os interesses dos trabalhadores de determinada categoria profissional. Acordo coletivo. O acordo coletivo acontece entre a empresa ou um grupo de empresas e o sindicato dos trabalhadores na regulamentação de normas coletivas, como, por exemplo, para estabelecer regras em relação ao pagamento das horas extras, além do mínimo que já é fixado na CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. A principal vantagem do acordo coletivo é que ele permite às empresas e aos empregados estabelecerem regras específicas para as condições de trabalho. Como as normas trabalhistas são impositivas, há pouca margem para escolhas. Assim, a CLT possibilita que, por meio de acordo, sejam negociadas diretrizes mais vantajosas do que aquelas obrigatoriamente exigidas. Convenção coletiva. A convenção coletiva também trata da regulamentação de normas em comum acordo, porém essa acontece entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal, ou seja, pelo representante dos trabalhadores e empregadores. Na prática, acordo e convenção coletiva se assemelham. Ambos os instrumentos existem para afirmar condições de trabalho específicas. A diferença está no fato de que a convenção se aplica a toda uma categoria de trabalhadores. Justamente por isso, é necessário que a negociação ocorra entre os sindicatos patronais e trabalhistas. Não custa reforçar. O acordo coletivo é feito entre o sindicato dos trabalhadores e uma empresa ou algumas empresas. E por último, o dissídio coletivo. Quando não se consegue nenhum tipo de acordo entre as partes, ou seja, entre o sindicato dos trabalhadores e patronal, é hora da Justiça do Trabalho entrar em ação. É nesse momento que acontece o dissídio coletivo, onde o juiz do Tribunal Regional do Trabalho vai julgar e decidir sobre as questões que foram objeto de conflito entre as partes. O dissídio coletivo é um processo mais prolongado, isso porque ele só ocorre depois de esgotadas as negociações na fase da convenção coletiva. Esse tipo de solução é muito comum quando há divergências sobre reajustes salariais e os sindicatos patronais e dos trabalhadores não conseguem chegar num acordo. Nesse caso, os termos discutidos na convenção coletiva devem ser enviados para a mediação judicial, que é feita pela Justiça do Trabalho, ou seja, a decisão final cabe ao juiz responsável.
Há cerca de 200 anos não existiam sindicatos, nenhum trabalhador tinha direitos, muito menos negociações coletivas, ele só tinha obrigações. Eram tempos da chamada Revolução Industrial, marcada pelo início da implantação da indústria do trabalho em grande produção. Então foi nesse cenário de superexploração e pela necessidade urgente de garantir direitos trabalhistas, dignidade, saúde e segurança que os trabalhadores se organizaram e criaram os sindicatos. A organização dos trabalhadores foi marcada por greves e conflitos com a polícia, sempre chamada pelos patrões para reprimir a luta dos trabalhadores. Muitas pessoas morreram nessa luta. Então essas conquistas elas só foram possíveis porque os sindicatos se organizaram os trabalhadores para lutarem por seus interesses, porque sem sindicato o trabalhador só perderia. Por isso que é tão importante o trabalhador estar filiado ao sindicato, apoiar, né? Essa luta ela é coletiva e as conquistas também são coletivas. Essa aula fica por aqui, eu espero que você tenha gostado das informações que eu trouxe. Até a próxima aula.